O programa Saber Direito desta semana é com o professor Rosildo Bonfim e o curso é sobre Direito Processual Civil. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou o professor Rosildo Bonfim, sou professor, advogado, especialista em Direito e Processo Civil. Dou aula em diversos cursos, preparando para o Ministério Público e para a magistratura no estado do Rio de Janeiro. E no Saber Direito de hoje, o nosso curso é sobre processo cautelar. Vamos dividir a nossa aula em 5 blocos. No primeiro bloco, discutiremos a classificação das ações cautelares, as competências nas ações cautelares e ainda a competência das cautelas em segundo grau. Na segunda aula, vamos discutir a autonomia do processo cautelar, o poder geral de cautela e ainda as concessões de cautelas ex officio. Reservamos para a terceira aula o mérito do processo cautelar, efeito das citações no processo cautelar e resposta do réu nas ações cautelares. Na quarta aula, vamos discutir e dar a diferença entre revelia e contumácia, campo da incidência da revelia e revelia nos diversos tipos de ação. Reservamos para o último bloco, para a última aula, a revelia nos direitos indisponíveis, a revelia e a necessidade de produção de prova técnica e, por último, a revelia nas citações fictas. Vamos à primeira aula. Na primeira aula, como dito anteriormente, nós vamos classificar as ações cautelares. E vamos verificar que nós temos ações cautelares, medidas cautelares e procedimentos cautelares. E você pode me indagar, caro aluno, qual a diferença, professor, desses 3 institutos? Já que lá na universidade nós usamos essas palavras todas como se sinônimas fossem. Como que vamos estabelecer essa diferença? Há várias classificações para discernirmos as ações cautelares. Eu vou emprestar nesta aula, ou vou traduzir nesta aula, o conhecimento do professor Galeno Lacerda, que divide da seguinte forma as ações cautelares. O professor divide as ações cautelares segundo a sua finalidade. O que eu pretendo com a ação cautelar? Eu pretendo assegurar um bem, eu pretendo assegurar uma prova, eu pretendo a tutela do direito material provisoriamente. Ora, se eu pretendo a segurança quanto à prova, eu digo que esta ação cautelar, na verdade, ela não é ação, é um procedimento cautelar. Vejamos a primeira hipótese. Imagina que eu tenho que produzir uma prova testemunhal, mas a testemunha está gravemente enferma e pode vir a óbito a qualquer momento. Não há tempo de distribuir a ação principal. Eu posso ajuizar um procedimento cautelar de produção antecipada de prova. O que se quer assegurar naquele momento é o direito material? Não. Quer-se assegurar apenas a possibilidade de garantir a prova, porque a testemunha pode vir a óbito a posterior. Posso também, ainda quanto à finalidade, querer assegurar o bem. Inclusive, é a regra mais comum, ou as ações cautelares mais comum distribuída no judiciário. Imaginemos, vou cobrar 100 mil reais do meu devedor, Mévio, e ele está dissipando o seu patrimônio. Não há tempo de ajuizar a ação principal. Tenho que adotar alguma medida cautelar para a constrição do patrimônio de Caio. Como vou fazer isso? Vou ajuizar uma ação cautelar de arresto. O juiz vai arrestar cautelarmente o patrimônio. Agora respiro tranquilo, posso ter tempo para ajuizar a ação dita principal. Ainda quanto à finalidade, posso classificar a ação cautelar como ações antecipatórias, provisórias da prestação jurisdicional. E posso dar como exemplo, os senhores, a ação de alimentos provisionais. Professor, em que hipótese eu utilizo as ações de alimentos provisionais? Qual a diferença de alimentos provisionais, cautelar, para alimentos provisórios da Lei de Alimentos?
E digo, imaginemos que eu vou ajuizar uma ação de investigação de paternidade. Não sei ainda se o réu é meu pai ou não, mas há necessidade de alimentos. Ora, na necessidade de se produzir essas provas, posso ajuizar uma ação cautelar de alimentos provisionais. Não há prova de paternidade, até porque, se prova de paternidade ocorresse, eu ajuizaria a ação de alimentos pela Lei de Alimentos, a 5.478 de 68. Como não há provas pré-constituídas e a emergencialidade de receber esses alimentos, ajuizamos a ação cautelar denominada alimentos provisionais. Até então, senhores, classificamos as ações cautelares quanto à sua finalidade. Mas podemos também classificá-las quanto ao momento do ajuizamento desta ação. Se ajuizo a ação cautelar, antes de ajuizar a ação principal, tem uma ação cautelar antecedente. Significa primeiro ajuizo a ação cautelar e depois ajuizo a ação principal. Por que faço isso? Talvez porque a emergencialidade para ajuizar essa ação seja extremamente grande. Mas pode também a questão emergencial surgir no curso do processo cautelar. E aí ajuiza a ação cautelar incidental, ou seja, eu já tenho ação de conhecimento distribuída e no curso da ação de conhecimento surge uma emergencialidade para garantir a futura execução. Então, ajuizo, por exemplo, ação cautelar de arresto. A terceira classificação, e que eu reputo a mais importante delas, se dá quanto à interpretação e quanto à natureza jurídica. Quanto à natureza jurídica, a ação cautelar ela é jurisdicional, realmente trata-se de uma ação, a lide, a pedido contraposto, a pretensão. Os senhores lembram lá da universidade? Quando o professor explicava a teoria geral, ele disse, lide é um conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida. Se houver isto, eu estou diante de uma ação cautelar jurisdicional. Por outro lado, se não há lide e há a emergencialidade, afirmamos que estamos diante de cautelas administrativas voluntárias. Não há lide alguma a ser resolvida, embora há uma emergencialidade. Os senhores lembram o primeiro exemplo que dei, no começo desse bloco, dei o exemplo de ação cautelar de produção antecipada de prova. Pergunto eu, os senhores, há réu nesta ação cautelar? Há autor nessa ação cautelar? Digo, não. Há requerente e requerido. E por que há requerente e requerido? Porque eu não estou diante de uma ação cautelar. Eu estou diante de um procedimento cautelar, onde eu pretendo tão somente produzir uma prova, porque ela pode perecer no curso do processo principal. Peço ao juiz, numa petição inicial, através de um requerimento, justificando a emergencialidade, para que se faça a oitiva dessa testemunha. E o juiz determina a audiência, intima-se a polaridade passiva, que é o requerido, às vezes impropriamente chamado de réu, que é o requerido, produz as provas, escuta-se a testemunha e o juiz faz o quê? Condena alguém? Não há ação cautelar, há um procedimento cautelar. Então pergunto, o que faz o juiz? Homologa apenas o depoimento que fora feito em sede de audiência. Pego o depoimento, pego a sentença homologada e, se necessário for, ajuizo a ação principal. Talvez não seja necessário e fico só paro neste procedimento. Por que é feito assim, professor? Qual a razão de ser feito desta forma? Qual a razão do juiz homologar e não condenar? Porque isto é um procedimento de jurisdição voluntária, onde não há lide. Nós aprendemos na universidade, quando estudamos teoria geral do processo, a diferença entre jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Aqueles mesmos ensinamentos reproduzem-se na teoria geral da ação cautelar.
Eu também tenho cautelas jurisdicionais, logo eu tenho ações cautelares e também tenho cautelas voluntárias, logo eu tenho procedimentos cautelares, mas provocado. Lembra que lá na universidade o professor te informou, ora o processo cautelar, ora a jurisdição cautelar, a jurisdição de conhecimento divide-se em contenciosa e voluntária. E a gente dizia, de voluntária ela nada tem, porque ela também é provocada. Está lá no artigo 1103 e seguintes do Código de Processo Civil, que eu tenho que requerer ao juiz esta produção de prova antecipada. Então, ela não é provocada, ela é provocada, ela não é voluntária, como queremos afirmar, como alguns autores afirmam. Tenho, sim, ao lado dessa classificação, tenho uma terceira classificação, que são as cautelas administrativas, onde o magistrado concede as medidas cautelares de ofício. Você deve estar se assustando nesse momento, que é isto, professor? Um juiz deferindo medidas cautelares de ofício? Mas eu não aprendi lá no artigo 2º do Código de Processo Civil que toda jurisdição é provocada? Respondam, senhores, é verdade. A jurisdição já foi provocada e no curso do processo há necessidade da prática de algumas medidas cautelares de ofício. Mas frise, senhores, para que se conceda ações cautelares de ofício, há necessidade de autorização legal. E para isto, há previsão no Código de Processo Civil, no artigo 797, que tem a seguinte dicção. Vamos à leitura do artigo. Veja o que diz o artigo 797 do Código de Processo Civil. Diz lá que diz que sendo extremamente necessário e mais, havendo autorização expressa em lei, o juiz pode conceder medidas cautelares sem audiência das partes. Está escrito no plural. O juiz concede uma medida cautelar, sendo necessária, sem audiência das partes. Se está no plural, não pediu o autor, nem pediu o réu. Por quê? Ora, se o autor requeresse a medida cautelar, era sem audiência da parte, no singular. O autor pediu audiência da parte ré. Ré pediu audiência da parte autora. Mas veja, o artigo 797 fala sem audiência das partes. Não houve requerimento do autor e nem houve requerimento do réu. Houve uma necessidade do juiz, como administrador do processo que é, para que suas decisões produzam eficácia lá no final, deferir algumas medidas cautelares. E nesse momento você pode estar pensando, professor, não vislumbro a hipótese do artigo 797. Vamos às hipóteses. Imaginemos a seguinte situação. Estou diante de um inventário. Morreu Caio, deixou 2 herdeiros que se apresentaram no inventário. Ingressa no inventário um terceiro herdeiro dizendo, sou filho também do falecido. E os 2 herdeiros, obviamente, negam esta relação jurídica. Não há como se discutir em vara de órfãos e sucessões, onde tramita o inventário, a questão da paternidade. Por quê? A questão de paternidade, o órgão competente é a vara de família. O juiz decidirá assim. É um despacho quase que padronizado. Ele decidirá assim. Tendo em vista que a questão da filiação trata-se de questão de autoindagação, à luz do artigo 984 do Código de Processo Civil. Sendo defeso ao juízo decidir a questão de filiação, determino 2 pontos. 1. As partes, as vias ordinárias. O que o juiz está dizendo? Vão à vara de família discutir a filiação. 2. Determino o sobrestamento de 1/3 da herança. Olha a medida cautelar ex officio. Ainda que ninguém tenha pedido, o juiz vai sobrestar. Por quê, professor? Porque não adianta o juiz remeter às partes as vias ordinárias